Estação Boas Novas, com Orlando César. Ele veio semear o que é a semente. Quem é a semente? Que revela lá no versículo 19, a palavra do reino. Então a semente aqui, nós vimos também que de forma nenhuma é dinheiro, é oferta, é dízimo. Mas a semente é a palavra do reino. E essa palavra do reino, quem proferiu essa palavra do reino foi Cristo, quando ele veio enquanto homem. O Antigo Testamento, né, as leis, o Antigo Testamento, realmente já tinha. Deus tinha dado, o próprio Jesus como Deus tinha dado já a Moisés. Mas Jesus veio, por quê? Porque aquela lei era seguida, né, era cumprida aparentemente diante dos homens. Mas o próprio Jesus revelou isso diante dos fariseus. Falou: hipócritas, guias cegos, vocês querem apenas ser vistos pela sociedade, serem cumprimentados, né? Vocês não entram no reino do céu e impedem das outras pessoas entrarem. Vocês colocam um fardo pesado sobre as pessoas e não movem um dedo para seguir. E então chamou de hipócritas, fariseus. E Jesus então veio para realmente esta lei ser cumprida. Ele falou: eu vim não para destruir a lei, mas para cumprir a lei. Foi isso que Jesus disse, para cumprir esta lei. E Jesus, ao cumprir a lei, morreu por nós, ressuscitou. Lá na cruz ele diz: está consumado. O que estava consumado? Esta forma, aquela forma anterior, que estava aborrecendo a Deus de seguir. As pessoas seguiam regras, somente regras, mas o coração, né, estava vazio de Deus. Estava podre por dentro, como ele falou quando chamou os fariseus de sepulcro caiado. Né, um sepulcro aí, onde enterra as pessoas, por fora é bonitinho, né? Na época passava o cal para pintar, para ficar bonitinho, mas por dentro abrigava mortos, ossos podres. Então isso que Jesus quis dizer. E quando Jesus então morre na cruz, ele diz: está consumado. A velha aliança, aquela lei que as pessoas seguiam aparentemente, mas a misericórdia, o amor, a fidelidade, o fruto do Espírito, estava longe daquelas pessoas. É isso que Jesus quis dizer quando falou está consumado. E aí nada na Bíblia está por acaso, é tudo para nós entender. E quando fala que rasgou-se o véu do templo, já disse aqui, que é onde os sacerdotes entravam, Deus falava com os sacerdotes saía e ia falar com as pessoas. Passar a mensagem de Deus para as pessoas. Quando fala que rasgou-se o véu do templo, Jesus diz: não precisa mais desses sacerdotes. Vocês podem me ouvir agora. Vocês agora, quem querer, quem ouvir, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, pode ouvir. A qualquer um que quiser ouvir, pode ouvir diretamente esse Jesus, pode falar diretamente com ele. Em orações, pode falar diretamente com Jesus. Era isso que ele estava querendo dizer. E Jesus, de nenhuma forma, ele podia condenar aquela lei. Até porque ele diz que quem ama está cumprindo a lei. Porque o que era a lei? Se a gente vê lá em Êxodo 20. A lei era amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, não roubar, não matar. Então, quer dizer, quem ama não faz essas coisas. Mas o que acontece é que aquela lei era cumprida aparentemente. E agora, pela graça, Deus não quer que nós ficamos vivendo de rituais religiosos. Rituais religiosos não basta, era isso que os fariseus estavam fazendo. Vivendo de rituais religiosos, mas o amor estava distante. E será que é isso que acontece hoje? Será que às vezes não estamos vivendo de rituais religiosos e esquecendo da palavra do reino, que Deus resume essa lei em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Dá a quem te pedir. Dá a quem te pedir. Ame o próximo. Trate bem as pessoas. Mostre a luz de Cristo que há em você. Ame as pessoas. É isso que Jesus está dizendo quando fala está consumado. E Jesus de maneira nenhuma, por isso que nós temos que entender que o Novo Testamento, a Nova Aliança, não começa em Mateus 1, Mateus capítulo 1, como muitos pensam. Novo Testamento, isso aqui foi dividido, né, pelo homem. A Nova Aliança começa quando Jesus ressuscita. E quando ele diz lá na cruz, quando ele expira, ele fala: está consumado. E quando ele ressuscita, então, aí sim a Nova Aliança. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. É por isso que hoje nós seguimos a esse Deus, porque ele ressuscitou. Estávamos perdidos, vivendo uma lei e regras aparentes para as pessoas verem. Como Jesus condenou os fariseus ali. Leia Mateus. O alvo das broncas de Jesus no livro de Mateus eram os fariseus. Os fariseus hipócritas. Eram eles o alvo da bronca de Jesus. Então, Jesus trouxe essa palavra do reino. E muitas vezes ele não podia
condenar muitas coisas ali da lei, porque ele estava cumprindo a lei. Nós temos que lembrar disso. Jesus deu essa lei, enquanto Deus, para Moisés, e ele veio, ele disse, eu vim para cumprir essa lei por nós, para que fôssemos justificados por Cristo. E assim como ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quando Jesus disse isso, ele está excluindo qualquer outro tipo de caminho. Ele está dizendo, eu sou o caminho, crede em mim, crede também no meu Pai. Na minha casa há muita morada, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E devemos tomar cuidado com essa religiosidade que está aí hoje, prometendo bênçãos materiais, prometendo prosperidade. Essa teologia da prosperidade tem tirado do foco da palavra. Jesus em nenhum momento prometeu isso. Ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deve ser acrescentado. Os milagres de Jesus é importante e é muito bom receber um milagre de Jesus, uma cura, mas deve ser acrescentado. O foco deve ser a palavra. Eu já vi pregadores fechando a Bíblia e falar, Deus mandou fechar a Bíblia. E começa lá a realizar milagres. O foco não é o milagre. Jesus disse aqui está bem claro, quando ele fala que ele queria que esse povo ouvisse, então ele iria curar. O foco é a palavra. O foco é o ensinamento da palavra do reino. As outras coisas devem ser acrescentadas. Eu creio no milagre de Jesus. Eu creio, eu já realizei milagres. Eu já orei sobre pessoas e realizei milagres. Mas nem por isso eu fico dizendo aqui. Eu creio nisso. Mas isso não é o foco. O foco é Jesus. O foco não é a prosperidade. É isso que as igrejas têm pregado. Né? Onde você colocar a planta do seu pé prosperará. É isso que as igrejas têm pregado. Mas a mensagem da cruz, a mensagem da paz espiritual que Jesus promete a nós, ele fala, vinde a mim, que vocês que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero aliviar vocês com a paz que só eu posso dar. Não a paz que o mundo dá, que o mundo te dá, mas a paz que eu vou lá dou. É isso que diz o Evangelho de Cristo. Se você observar aqui, quando Jesus envia os discípulos lá no Mateus 10, ele diz, vai, prega, expulsa demônio, realiza milagres, faz maravilhas, de graça recebestes, de graça dai. E quando foram cobrar imposto de Jesus, Jesus não tinha um centavo. Ele teve que mandar um discípulo ir lá, pegar na boca do peixe e falar, dá de imposto. Quando perguntaram para ele se podia dar imposto, ele fala, de quem que é essa gravura aí na moeda, essa infringe, na moeda? É de César, então dá a César o que é de César. Entendeu? O foco não é esse. É claro que nós devemos trabalhar, construir o nosso lar, adquirir os bens, mas não é o foco. O foco não é esse. Jesus não promete esta prosperidade que estão prometendo por aí. Jesus promete salvação. Salvação para a alma. Alívio para a alma. Quantas pessoas estão seguindo e porque não consegue a prosperidade, porque acha que consegue a prosperidade quem é abençoado, quem tem Deus. E às vezes ficam se decepcionadas, porque não consegue ter a bênção. A bênção que Deus promete não é essa bênção material, é uma bênção espiritual. E que nós vemos, às vezes, as coisas estão saindo do foco da palavra. A palavra de Cristo, essa é alimento para a nossa alma. A palavra do reino, do amor, da fidelidade, da renúncia do pecado. É esta a palavra que Jesus ofereceu para nós. Nós devemos amar uns aos outros. Não julgar os outros, mas pregar a palavra. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem não tem, quem não quiser, não é pela força, mas pela ação do Espírito Santo. Nós devemos tratar bem as pessoas, independente do que ela seja. Trate bem as pessoas, é esse amor que ganha. Esse amor que ganha as pessoas. É você tratar bem no seu convívio. Tem gente assim, devemos adorar Deus na onde? No templo? Devemos adorar Deus no sábado? Jesus deixou bem claro, na lei pedia isso. Na lei pedia. Essa é a diferença da lei e da graça. Enquanto na lei, 1000 caía à direita, 10.000 à esquerda de Davi, né? Na graça Jesus fala, vire a outra face. Essa é a diferença da graça. A misericórdia, o amor, a renúncia do pecado. Eu disse aqui na semana passada que eu não estou pregando a graça, e as pessoas às vezes confundem, achando que graça é viver de qualquer forma. Não, é você viver esse amor. O amor, se a gente pegar na palavra de Deus, está em ajudar o necessitado, ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa de você. Se você tem 2, dá 1. Está dizendo essa semana, né? As pessoas vão nas nossas casas pedir,
E eu disse, ó, o que é o Evangelho de Cristo? É você amar ele amar a Deus sobre todas as coisas, e até o próximo. Quando ele for pedir, você tem 2 pacotes de arroz, você dê 1. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o dízimo, também vamos voltar a falar sobre isso. Mas essa é a graça de Jesus, essa é a palavra do reino que ele pregou. Leia os evangelhos e veja se eu estou falando mentira. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, veja isso. Veja qual foi a palavra de Jesus e analisa. Essa é a mensagem do reino. Vamos ver. Estação Boas Novas.